Diz assim, ó, irmãos, não sejam, eu vou traduzir na minha Bíblia do pastor Adriano, né? Olha só, irmão, como é que está na minha Bíblia, irmão? Eu achei interessante isso aqui, ó. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Que coisas? Do texto anterior. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Vou ler de novo. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Posso ouvir um amém? Amém. Preste bastante atenção, eu não vou pular, nem vou descer daqui, vou ficar aqui, firme aqui em nome de Jesus, né, pastora Vânia? Estou feliz, irmão, que a Luzinete está ali hoje, ó. A saudade da Luzinete. Ei, quem que não foi lá ver? Não, saudade. Não é porque não foi ver que não está com saudade, né? Meus irmãos, quando Paulo escreve isso aqui, irmã, esqueci o nome da mãe da Lu. Quando Paulo escreve isso aqui, deixa eu esconder essa conta para não perder a graça. Quando Paulo escreve isso aqui, irmão, a gente lembra do que Jesus falou. E parece, meus irmãos, que dá um contraste. Deixa a sua Bíblia aberta, tá? Em Mateus capítulo 18, por favor. Parece que está tendo um contraste entre Paulo e Jesus, né? Jesus falou para a gente ser como crianças. Foi ou não foi? Foi. Foi não? Foi. Ele falou, sejam crianças, sejam como crianças se vocês quiserem entrar no reino dos céus. Aí Paulo vem dizer, irmão, não sejam como crianças. Não é? Parece que dá um contraste, né? Mas não tem contraste nenhum aqui. A minha tradução aqui, a do pastor Adriano, traduziu bem a palavra que Paulo colocou aqui. A raiz dela é a seguinte, é infantil, né? Não é criança. O apóstolo Pedro, ele dá uma ênfase também. Depois eu vou puxar os versículos para a gente ler junto. O apóstolo Pedro, na sua carta, e eu trouxe 3 características de pessoas imaturas, tá? Só 3, eu só trouxe 3 hoje. 3 características de uma pessoa imatura. Tem um monte, mas eu só trouxe 3. Olha só, o apóstolo Pedro, quer ler comigo aí? Olha só, olha o que ele quer dizer. Capítulo 2 de 1 Pedro, você já leu bastante isso aqui? Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 1 e 2, né? Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Versículo 2: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam, experimentem plenamente a salvação. Meus irmãos, Janinha, vou querer, obrigado. Olha só, quando Jesus está dizendo assim, se vocês não se tornarem como crianças, aí eu quero ser criança, eu quero ser... Não é bem assim. O Pedro explica, ele está dizendo o seguinte, que nós vamos ter que ser pelo menos igual o Felipe. Olha lá o Felipe. Tu acha que o Felipe está preocupado se alguém está falando mal dele? Tá ou não? Não. Chamei ele de cabelinho crespo, ele não vai achar ruim. Agora, se eu falar isso com um adulto, eu sou processado, sim ou não? Então, Jesus falou o seguinte, devemos ser como crianças recém-nascidas. É mais novo do que o Felipe, recém-nascido. O Pedro está dizendo aqui. Então, quando Jesus fala assim, se vocês não se comportarem, não se tornarem igual criança, vocês não entrarão nem verão o reino dos céus. Mas o Paulo está dizendo, irmão, não sejam crianças. O Paulo está dizendo, não sejam crianças, criança em algumas traduções. Na minha tradução diz, não seja infantil. Jesus, certa feita, ele falou o seguinte, vocês estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Jesus falou em Mateus 10, vocês estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como a serpente, e simples como a pomba. Então, a simplicidade é importante, a gente ter a simplicidade. Quando você tem simplicidade, você tem... Ele está falando para você ser prudente como uma serpente. Ele está mandando ser uma serpente? Não, ele não está mandando a gente ser uma serpente. Ele está mandando a gente pegar a característica, a qualidade da serpente e ficar esperto. Eu estou mandando vocês no meio de lobos, mas sejam prudentes lá no meio dos lobos. Para quê? Para não pegar as facetas do lobo. Olha só. Toma cuidado quando você for no meio de lobos. Fique prudente lá, porque senão você vai se tornar um lobo também.
Sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Então, a criança que Jesus está falando para a gente ser, irmãos, é uma criança recém-nascida. Eu falei para a dona Márcia hoje de manhã no café, e ela falou, mas então é impossível se salvar. Como que a gente vai ser uma criança recém-nascida, gente? Jesus mandou. Não mandou? Mandou ser uma criança recém-nascida, ou seja, não é que você vai ser um bebê, gente, vai pegar no colo, não é isso. Ele está dizendo o seguinte: procurem se afastar das coisas que tornam vocês impuros. Procurem crescer na graça para que vocês não... Afastem-se das coisas que vão atrapalhar a caminhada de vocês. Fazendo assim, vocês vão estar igual crianças que não ficam com raiva se alguém manchar, se eu melar o Felipe ali de alguma coisa, não vai achar ruim, mas já a Bianca já vai achar ruim. Se eu passar alguma coisa no cabelo do Felipe, Felipe não vai achar ruim, mas se eu passar no cabelo da Bianca, ela vai achar ruim. Vai, o que você passou no meu cabelo? Então, é por aí. Vamos ler no Mateus capítulo 18, por gentileza? Essa aqui é só a introdução, já vou entrar aqui, tá? Nos 3 itens de uma pessoa imatura. Mateus capítulo 18, versículo 1. Versículo 1. Todo mundo achou? Eu achei. Diz assim: nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança. Que tamanho? Oi, meu irmão, como é que está na sua Bíblia aí? Aí está só criança ou está uma criança pequena? Na minha tradução e do pastor Adriano está uma criança pequena. E a colocou no meio deles. Em seguida, deu ensinamento para eles. Eu lhes digo a verdade: a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Se a gente se torna igual a uma criança, a gente não pode entrar no reino dos céus. Mas que criança é essa que Jesus está falando? É uma criança recém-nascida. Não é o Igor da vida, meu neto, entende? Não é, porque o Igor é terrível. Ele é terrível. A Yasmin já é terrível. Toma o doce dela, toma o brinquedo dele, e você vai ver o que é que ele vai fazer. Porque já tem maldade, já é egoísta. Então ele está falando recém-nascido, sem maldade nenhuma. Pastor, e como é que eu faço para ficar sem maldade nenhuma, pastor Danilo? Pastor, alguém consegue ficar sem maldade nenhuma? Não consegue, né, gente? Alguém aí quer apostar? Consegue ou não consegue? Irmão, esta é a maneira da gente andar como uma criança recém-nascida. Não é uma criança, sabe, que é enganada, nada disso. Uma criança sem maldade. É só através do Espírito que o Sérgio pregou aqui. Quando eu busco ser guiado pelo Espírito, eu não vou falar mal, eu não vou murmurar, eu não vou xingar, eu não vou ficar bravo, eu não vou bater, não vou fazer nada disso, porque eu tenho o controle do Espírito. O Espírito está me controlando. Então, quando eu estou nessa condição aqui, eu estou igual uma criança recém-nascida. Se me xingar, eu vou ficar quieto. Se vai me bater, eu vou ficar quieto. Eu vou para casa chorando. Eu não vou me defender, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito. E todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele vence as obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, seja uma criança recém-nascida, como uma criança recém-nascida. Pedro disse, como criança recém-nascida, desejem ardentemente o leite. Olha que coisa linda, irmão. Uma criança deseja leite. O Felipe, se deixar ele ali 4 horinhas sem mamar, a da Lu também, né, Lu? Ali, pronto, ali a figura legal ali, a neta da Lu. Aquela é a figura legal. Bebezinho. Deixa lá 3 horinhas sem comer, já vai chorar, porque deseja o leite racional. E o Pai quer que nós choremos por esse leite aqui. Mas será que a gente está chorando por esse leite aqui? Ou esse leite não está fazendo mais falta na nossa vida? Se eu não tenho mais anseio por isso aqui, não estou precisando nascer de novo? Sim ou não? Estou precisando nascer de novo. Se essa palavra não faz mais falta na minha vida, eu não tenho mais prazer nela, não tenho nenhum desejo nem nada, não choro por ela, está faltando algo na minha vida. E com certeza eu vou andar uma vida torta de pecado, porque eu não vou ter como ser guiado pelo Espírito de Deus, se não for pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Segura aí. Tem fundo? Não tem fundo. Oh, meu Deus do céu, não tem fundo. Então, o apóstolo Paulo, nós aprendemos aqui no capítulo 13, antes do capítulo do pastor Adriano, no versículo 11, quer ver aí de 1 Coríntios? Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 11. Eu grifei ele aqui.
Então não sejamos infantis, né? Olha o versículo 11. Quando eu era menino ou criança, né? Falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Irmão, tem muito adulto com coisa de criança? Com jeitinho de criança? Com atitudes de criança? Sim ou não? Sim. Criança não, vamos trazer aqui o termo infantil, né? Tem muito adulto com atitudes infantis, né? E tá aqui, tá as três, vou liberar para você agora, as 3 atitudes de uma pessoa infantil. De repente, talvez eu tenha feito isso, você também tenha feito isso, e hoje é noite de libertação, pelo menos nessas 3 áreas que a gente vai trazer aqui nessa noite. 3 atitudes infantis que quando a pessoa olha na nossa vida já define, olha lá. Olha a atitude daquele lá. Já ouviu esse ditado? Olha que atitude que ele está fazendo. Olha o homem daquele tamanho fazendo um negócio desse. Não é assim? Então, quando eu era criança, quando eu era menino, eu pensava como menino. É lógico, se eu sou menino, eu vou pensar como menino. Eu raciocinava igual menino. Mas eu me tornei adulto e deixei para trás as coisas de menino. A Carol orou ainda agora, Carol. Eu estava ouvindo a oração dela, muito legal a oração da Carol, né? Carol tem que colocar a Carol sempre para orar aqui, né? É legal a oração dela. Senhor, nos ajuda. Pai, deixa eu te adorar em espírito e em verdade. Ela falava, mas Deus está lá em cima dizendo, então, me adora aí. Entende? Não é Deus que vai lhe... Ai, Senhor, me dá força para te adorar. Senhor, eu quero te adorar dessa maneira, me ajuda. Então, me adora aí. É a atitude nossa, a gente tem que fazer isso. Se eu não estou conseguindo me relacionar dessa maneira, nós como cristãos, nessa correria que a gente vive, é porque a gente está precisando nascer de novo, gente. A gente está precisando voltar às origens, voltar aos rudimentos, sabe, aqueles rudimentos lá que a gente era fervoroso, a gente relevava as coisas, a gente era anestesiado para os problemas, parece que não sentia os problemas da nossa vida. A gente precisa voltar a isso aí. Olha que fundo legal. Glória a Deus. Então, quando eu era menino, eu pensava igual menino. Como é que o menino pensa, né? Você vê o pensamento do menino nas atitudes, né? Quando ele pratica uma coisinha, uma bagunça lá, você sabe o que está na mente dele. Ele maquinou aquilo lá. Eu quero dar vitória nesse comportamento seu. Eu quero te dar vitória nesse comportamento.